Amém, irmão? Antes de eu entrar na Bíblia, eu queria só dizer para você o seguinte: dá uma introdução sobre Jonas, amém? Deus, eu já li Jonas, já preguei Jonas, já muitas vezes, mas dessa vez Deus me revelou um pouco mais profundo da palavra. Por isso que eu senti que era de Deus, para que trazer essa palavra, né? Deus trouxe para mim, agora vai, né, revelar ela para você, amém? Glória a Deus. Você sabe que Jonas, ele é um profeta de Deus, e ele é um homem íntegro, ele é um homem de Deus, né? Ele não é só um homem de Deus, ele tem um encargo, né, de profeta, amém? E aí você, né, vê que ele foge da presença de Deus, ele foge porque ele tinha um problema muito sério, e o problema de Jonas é um problema sério mesmo, né? Se você tiver esse problema, que a gente vai ver, né? Então Jonas, ele fugiu da presença de Deus, veio aquela turbulência naquele barco, lembra disso? Turbulência, o barco estava a ponto de despedaçar, aqueles marinheiros jogaram a moedinha para cima, vamos ver quem é, o melhor foi aquele, né, o amigo secreto, né, lá, sabe o amigo secreto do fim do ano? Botou ali, tira aí Jonas, para ver quem você vai tirar, tirou ele mesmo. É você, esse é o problema, Jonas. Você que está com a dificuldade, você que, agora, eu não sei o que você fez. O que você fez, Jonas? Aí Jonas, ele mostra quem ele é. Ele é um homem de Deus. Não é à toa que Deus escolheu ele. Agora, por que Deus coloca Jonas nessa história? Porque Deus está ensinando alguma coisa para mim e para você. Entende? Deus não coloca nenhuma história na Bíblia, a não ser para ensinar o povo dele mesmo. E é isso que Deus faz com Jonas. Ali Deus, ele trabalha, né, de todos os lados. Trabalha com os de Nínive, trabalha com Jonas e trabalha conosco também. Amém? Então você veja bem, aí ele prova que ele é um homem de Deus, quando ele começa a falar a verdade. Ele fala a verdade. E ia custar a vida dele. Não ia custar qualquer coisa, ia custar a vida de Jonas. Mas ele, como homem de Deus, fiel a Deus, ele, o que ele fez? Ele falou a verdade. E aí vamos ver o que ele fala aqui. Eu estou querendo ir direto no assunto, amém? Disseram, lançaram a moeda, e aí falaram, acharam que era ele. Acharam não, a moeda caiu para ele, ou o nome caiu a ele. E disseram-lhe, que te faremos agora nós, para que o mar acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse, levanta-me e lança-me no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remaram, e esforçando-se por alcançar a terra, mas não podia, porque o mar embravecendo cada vez mais. Deus falou muito claro. Agora presta atenção na palavra, porque esse homem é um homem de Deus, ele é um profeta de Deus. Sabe, porque às vezes a gente pensa, porque nós somos convertidos, porque nós temos o Espírito Santo, às vezes achamos que não temos problemas, achamos que nós, somos certinho, achamos que nós estamos na boa, e as coisas não é bem assim. Então, aqui para você ter uma ideia, quando Deus chamou ele fugiu da presença de Deus, e aqui, ele foi muito homem de Deus para falar a verdade, porque ia custar a vida dele. Irmão, nem que custe a sua vida, mas seja verdadeiro. Amém? Nem que custe a sua vida, mas seja verdadeiro. Eu vi um irmão dando testemunho uma vez, que ele falou assim, olha, fiz tudo errado, era da polícia, fazia de tudo. E quando eu fui lá para levar no juiz a primeira vez, eu neguei tudo. Aí eu me converti na cadeia. E quando eu me converti na cadeia, aí o juiz me chamou de volta para dar a sentença. Eu falei, não, eu fiz tudo isso aí, eu menti para o senhor.
Ele vai, você está louco, rapaz, né? Que negócio é esse? Você veio aqui, falou tudo, que negou tudo, e agora você está dizendo que você fez tudo isso? Eu falei, eu entrei na cadeia, me converti, e Deus mandou falar a verdade. O juiz soltou ele. Deus pega, lembra que eu falei logo no começo? Tem lógica. Eu falar a verdade para o juiz? Aqui que eu vou falar. De jeito nenhum, mano. Se eu falar, eu vou preso. E Deus trabalha de surpresa, não é verdade? Deus não tem lógica para trabalhar, porque Ele foi sincero, porque Ele foi honesto, porque Ele honrou a Deus na frente do juiz, o juiz liberou ele. Não é? Jonas, homem íntegro, homem que está ali disposto a perder até a vida dele para falar a verdade, mas ele tinha um problema grande. Na verdade, era o maior problema que um ser humano pode ter, é o que Jonas tinha, o profeta de Deus. Entende? Aí Jonas contou toda a verdade, deu a receita do bolo. Olha, só tem um jeito para não acabar com esse barco aqui, para parar essa tempestade. O culpado sou eu, e vocês têm que jogar eu no mar. Joga fora. E aí os marinheiros, em vez de pegar Jonas e jogar fora, eles não fizeram isso. Eles continuaram. Antigamente era assim, né? Remando, remando, remando. Por que será que eles estavam remando? Por que será que eles não obedeceram? Por que eles não falaram para Jonas? Deus está trabalhando com Jonas nesse momento. Amém? O que aqueles homens tiveram de Jonas? Compaixão, misericórdia. Essa é a primeira cacetada que Deus dá em Jonas. Aqueles homens, sabe quem eles eram? Eram homens que serviam o capeta. Eram homens que serviam a outros deuses, eram homens que faziam sacrifício para Satanás, e eles tiveram misericórdia de Jonas. E Deus está arrebentando com Jonas ali, está estraçalhando ele. Que vergonha para Jonas. Então Deus mostra, faz com que aquele povo que é ímpio, demonstre de fruto de misericórdia e de compaixão. Por isso eles continuaram remando. Tiveram misericórdia de Jonas. Bom, vamos lá. Tem mais coisa aqui, né? Aí, vamos lá no capítulo 3, nós vamos direto para o 3. E os homens de Nínive, que Deus mandou ele ir lá pregar o evangelho em Nínive. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e revestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor, porque a palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono e tirou a si as suas vestes de rei e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre as cinzas. Meu irmão, olha só o que ele fez. Deus, né? Ele está ali trabalhando em Jonas e trabalhando no povo de Nínive, e trabalhou também aqueles homens dos barcos, que estavam naquele barco, porque depois eles até adoraram a Deus. Olha como Deus faz a obra tremendamente. Fez a obra nos marinheiros daquele barco, fez a obra, está fazendo a obra em Jonas, e ao mesmo tempo está fazendo a obra em Nínive. Que sabedoria! 3 em 1. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Que obra maravilhosa, né? E aí então, eles se arrependeram, Deus viu a obra. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Em todo momento que eu vejo na Bíblia alguém jejuando, ele tem vitória.
Em todas as vezes que alguém entrou numa causa em jejum, em favor de alguma coisa, qualquer coisa, se você for sincero e tiver um jejum sincero, Deus age no meio do jejum, e ninguém gosta de jejum. Mas na Bíblia tem lá um monte de jejum que aqueles homens fizeram, que aquelas mulheres fizeram, e não ficou nenhum sem resultado de Deus. Todos eles tiveram o resultado de Deus. Ia matar todos os judeus e Deus não deixou, porque jejuaram. E aí Nínive, daí foi salvo 120 mil pessoas, e os gado todinho, todos os animais, porque jejuaram. E aí você vai ver, se você for ler a Bíblia, tem um monte, não adianta a gente ficar falando, basta dar alguns exemplos. Amém? Jejum. Você já jejuou alguma vez, irmão? É uma pergunta que eu estou falando para você. Você já jejuou alguma vez? Se não jejuou, misericórdia. Agora sabe, tem pessoas que vai fazer jejum para Deus dar um carro 0 quilômetro para ele. Tem pessoas que vai fazer jejum para Deus dar uma casa para ele. Que tal você jejuar para você tirar a tua teimosia? Que tal você jejuar para você não ficar com aqueles pensamentos imundos de prostituição? Que tal você jejuar para você não ser avarento? Que tal você jejuar e jejuar e jejuar por a tua causa? Que tal? Ou você vai continuar o quê? Querendo carro? Querendo casa? Querendo o quê? Dinheiro? As outras coisas vos serão acrescentadas. Que tal jejuar pela tua causa? Senhor, eu sou muito briguento, eu tenho que ser mais manso. O Senhor fez Moisés manso, e o Senhor vai me fazer manso, então eu jejuo. Ah, Senhor, eu falo demais, eu tenho que falar menos, então jejua para falar menos. Ó Senhor, ó Pai, eu sou invejoso, eu tenho inveja, jejua para matar a inveja. Eu estou dando alguns exemplos. Jejum funciona, irmão. É a maior arma contra as trevas. É a maior arma contra a carne, é o jejum. E a maioria não faz. Às vezes faz um jejum lá de meio-dia. Quero ver você pegar jejum de 20 dias, de 7 dias, entendeu como é que é? Aquilo que você vai falar com Deus. Não tem importância, o importante é que o teu coração está aberto. Amém? Eu costumo fazer um jejum sempre, até meio-dia. É um jejum que eu aguento tranquilo. Levanto de manhã, não tomo café, não tomo água e faço o meu jejum, entendeu? Sabe quanto hora de jejum? Meia-noite vira o dia, não vira? Não é meia-noite que vira? Até meio-dia, quantas horas é de jejum? 12 horas. E dá tranquilo, sossegado. E todas as vezes que eu jejuei, deu bom resultado. E Deus tem me despertado para isso, esses dias. Volta a jejuar. Amém? Aquele povo de Nínive, cruel, bandido, não servia para nada, lixo para Deus. Literalmente Nínive era lixo para Deus. E Deus falou, mas eu quero transformar isso aqui em rosa de Saron, né? Amigo de Cristo, né? Entende? Quero que, se eles se arrependerem, não tem dúvida. E aí Deus viu que eles se arrependeram. E Deus então começou, né, a se alegrar. E vamos continuar na palavra. Eles creram. Peraí. 5. Eu já li o 5, né? Porque a palavra chegou, não. É o 3, 5. Que eu esqueci, acho. Não. Vamos lá. Os homens Nínive creram, né? Isso. E por que esta palavra chegou até Nínive, né? E cobriu-se de saco de cinza e tal. Agora vamos lá no 10. E Deus viu as obras deles, como se converteram dos seus maus caminhos, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhe faria e não o fez. Às vezes você vê na Bíblia, que a Bíblia diz assim, que Deus se arrependeu, parece que Deus até pecou, né? Não dá impressão? E que Deus se arrependeu, mas Deus se arrepende, irmão? Não, não é arrepender no sentido de que ele errou, ele se arrepende de descer o cacete em você, vamos dizer assim, né? De brigar com você, de botar você no castigo, vamos dizer assim, porque olha o teu coração e vê que você realmente se arrependeu.
aí ele se arrepende de fazer aquilo que ele iria fazer com você. Desculpa a expressão que eu usei, mas é uma expressão dura mesmo, eu sou meio duro para falar, entende? Eu tento mudar, mas não consigo, né? Porque eu vou na lata, né? E aqui não tem ninguém criança, todo mundo aqui é adulto, né? E é uma realidade. Então Deus se arrepende? Se arrepende. Mas Deus se arrepende porque você se arrepende de fazer o que Ele já tinha determinado para fazer. Ele ia destruir Nínive, Ele ia destruir todas as crianças, Ele ia destruir todo o gado, para você ter uma ideia. E aí, porque Deus viu a obra deles de arrependimento, o que aconteceu? Milagre. E esse milagre veio através de jejum e oração. Um povo imundo, um povo sujo, um povo desgraçado, para você ter uma ideia. E Deus vai lá e começa a jejuar um povo incrédulo, maldoso. E aí Deus se arrepende e abençoa Nínive. Glória a Deus, né? Fala a verdade, né? É tremendo isso, irmão. Não é brincadeira, não. Então, jejum, aprenda isso. Tem um problema na sua vida? Claro que tem. Mas pega lá na veia mesmo, aquele que é ruim, aquilo que você fala, ó, não aguento mais isso, não aguento mais fazer isso, não aguento mais agir desse jeito, não aguento fazer desse jeito. Então eu vou jejuar e Deus vai tirar isso aí de mim. Amém? Glória a Deus. Eu estou começando a pensar, a fazer assim. Agora eu vou focar nas minhas, para mim. Faço para mim e para os outros, mas para mim também. Eu vivi passando tempo, estou fazendo para os outros, jejum para tudo quanto é lado. Agora eu vou fazer jejum para mim. Eu vou arrebentar o velho homem aqui. Eu vou fazer morrer a minha natureza carnal através do jejum. Amém? Agora, você pensa bem, vê o que você vai fazer de jejum. Mas faça. Não seja mole, não seja frouxo. Vai e faz o que tem que fazer. Amém? Aí ele pega, ele fala assim no 4. Aí Deus abençoou, mas desgostou-se Jonas extremamente disso, e ficou todo ressentido, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda lá na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus piedoso, misericordioso, longânimo, grande e benignidade, e que se arrepende do mal. Sabe quem está falando isso? É Jonas, irmão. O ímpio, que são aquele povo de Nínive, 120 mil pessoas vivendo no pecado, e não era pouco pecado não, irmão, era pecado que não dava para botar na balança. Eles se jejuaram e se arrependeram, e Deus derramou bênção sobre Nínive, e esse cabeçudo aqui, chamado Jonas, que muitas vezes nós somos que nem Jonas, cabeçudo, entende? Está ali ainda com raiva. O cara está com raiva, porque Deus, está com raiva, porque Deus perdoou, porque Deus agraciou, porque Deus, sabe, aí você vê o poder do perdão. Ele não queria. Como é que pode um profeta ter um sentimento desse? O profeta, ele tem uma ferida grande na alma dele, como muitas vezes nós temos, por causa lá do passado, por causa da família, por causa da ex-mulher, por causa do ex-marido, por causa do filho que foi para as drogas, sei lá, tem tanta coisa que aflige a nossa alma, você está entendendo? E depois a gente fica cego como ficou esse homem, não consegue ter compaixão. Amém? Não consegue ter compaixão, não consegue exercer misericórdia. Então a gente precisa aprender. Amém? Você tem que examinar a sua vida. É a sua vida que está em jogo, meu irmão. Sua vida está em jogo. Examina o homem a si mesmo, coma do pão, beba do cálice. Amém? E o homem está aqui zangado. Devia estar feliz, né?
Fala a verdade. Oh Deus, que nem nós ficamos felizes agora aqui, né? Oh Senhor, na Etiópia, glória a Deus, levantou o vale do sócio seco, glória, aleluia. O cara está lá zangado. Eu creio que Deus, sabe assim, eu acho que o foco principal, assim, penso eu, o foco principal, sei que tudo é muito precioso que Deus faz, tudo que Deus faz é precioso, mas eu creio que Deus escolheu Jonas para tratar com ele. Podia pegar um outro profeta, que poderia agir diferente, não é verdade? Glória a Deus, aleluia, salvou Nínive, vamos festejar, não é verdade? Não, ele pegou logo um carrancudo, um cara de coração amargurado, um coração que não conseguia, sabe, entender. Ele não entendia, na verdade ele entendia, mas não aceitava. Eu sempre falo isso. Muitas vezes nós entendemos a palavra de Deus, mas nós não aceitamos a palavra de Deus, porque quando você comete o pecado consciente, você não está aceitando a palavra, você está aceitando o teu desejo. A sua vontade tem que ser feita. Senhor, seja feita a minha vontade. Agora, eu vou fazer e pronto, acabou. Pode parar com isso. Pode tomar uma posição diante disso. Ah, mas eu não aguento, então jejua. Jejua para aguentar. Porque todas as vitórias que tiveram os filhos de Israel, todas elas que tiveram em jejum, todos tiveram vitória. Amém? Então entenda isso, em nome de Jesus. E aí esse homem está desse jeito. Ele tinha entendimento, porque ele mesmo está declarando, eu sabia que o Senhor era piedoso, misericordioso, o Senhor é longânimo, o Senhor é grande em benignidade, e o Senhor se arrepende do mal. Ele sabia tudo, mas estava cego. Sabe, Davi também sabia, irmão. Davi não era bobo, não. Davi era um cara esperto, entende? Davi, quando ele ficou numa situação desgraçada, que ele já tinha acabado com Urias, já tinha deitado com a mulher, já tinha engravidado a mulher, já enganou Urias 2 vezes, já mandou matar Urias, e nasce o filho bastardo de Davi, e Davi, bobo ele, não tem nada de bobo não, ele é um homem que sabe como Deus funciona, ele sabe como Deus perdoa, se eu me arrepender, Deus vai me perdoar. Pensa que ele é bobo? Davi? Não é não, se eu me arrepender, Ele vai me perdoar. Essa desgraça que eu fiz, eu arrebentei com Urias, arrebentei com Betseba, arrebentei com o menino, acabei com tudo, mas eu conheço o meu Deus é um Deus que perdoa, o meu Deus é um Deus que faz, se a gente se arrepender, Ele abre as portas de novo. E estando Davi ainda debaixo da lei, nem debaixo da graça não estava, mas Deus estava mostrando para Israel, e mostrando para o mundo inteiro que conhece a palavra, Ele estava ali só colocando, em prática Deus, em prática para que o mundo conhecesse que Ele tinha algo grande em Jesus, que é a porta da graça. Eu estou abaixando o microfone aqui, senão, meu Deus, é que eu estou meio turbinado aqui. Amém? É o Espírito Santo, eu tenho certeza que é o Espírito Santo. Amém? Então abre o teu entendimento, seja receptivo à palavra de Deus. Se você quiser uma mudança na sua vida, entende? E a vitória, sempre, Deus te dando a vitória. E esse homem precisava mesmo ser trabalhado, E Deus aqui está trabalhando com ele, mas hoje aqui Deus está trabalhando comigo e com você. Deus está trabalhando na minha vida agora, e Deus está trabalhando na sua vida. Lá foi com Jonas já passou, agora é com você que Deus está falando, é comigo que Deus está falando. Agora você é o Jonas, entendeu? Você vai avaliar a sua vida. Então ele fala assim, eu sabia, que era benigno. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável esse teu ressentimento? Olha como Deus é bom, irmão. Se fosse você lá com Jonas, Espera aí, Jonas, que eu já vou resolver o teu caso. Você quer morrer, Eu mato você já.
Porque você é cabeçudo, porque você está teimoso, porque você está contra mim. Se fosse você, né? Você fala assim, espera aí que eu já resolvo o teu caso. Eu vou buscar o revólver, ele já dá um tiro na sua cabeça e encerra o assunto. E Deus ainda vai lá com aquela mansidão. Ô Jonas, que é isso, menino? Né? Ficou doido, né? Olha, presta atenção, é razoável essa tua ira. E ele ainda, boca dura ainda para Deus. Quando Deus falou isso para ele, porque muitas vezes Deus fala com a gente, e a gente age que nem Jonas. Deus vem com uma voz suave, por que você vai fazer isso? Aí você ainda é boca dura, ainda fala para Deus, eu vou fazer isso porque eu... Como se você fosse alguma coisa, como se eu fosse alguma coisa. Só respiro porque Deus permite, não é porque eu tenho um pulmão. Se Deus não quiser que eu respire, Ele trava aqui e eu caio duro aqui agora mesmo. Amém? Mas eu tenho um pulmão bom. Pode ter um pulmão bom, Deus trava esse negócio aí, você já era. Entende? Então, sabe, nós precisamos realmente. Então, ele preferia morrer. Presta atenção nisso. Ele declara, eu prefiro morrer, Deus, do que eu perdoar esse povo aí. Será que você talvez não esteja numa situação como essa? Ou talvez você amanhã vai viver uma situação dessa? Porque aqui é o seguinte, ou talvez você já tenha vivido uma situação dessa. Está vivendo, viveu, ou ainda vai viver. Então a palavra de Deus é ensino para mim e para você. É prevenção, é ter, prudência, entendeu? Então Jonas está como espelho para nós. O homem que não consegue se arrepender. O homem que não consegue exercer misericórdia. O homem que conhece a palavra de Deus e tem cargo eclesiástico. É brincadeira, rapaz. Não tem para ninguém não. Ou nós fazemos do jeito de Deus ou não tem profeta nenhum. Ou fazemos do jeito de Deus ou não tem ninguém que tem cargo eclesiástico que pode fazer alguma coisa. Nós temos que fazer do jeito de Deus, como Jesus falou, eu não vim para fazer a minha vontade. Eu vim para fazer a vontade de Deus. Mas isso é para mim e para você. Deus não escolheu para você fazer a tua vontade, porque senão Deus não teria nem escolhido você. Teria? Para quê? Para você fazer a tua vontade. Você já fazia a tua vontade. Ele escolheu você, mas para fazer a vontade dEle, para ser a imagem e semelhança de Cristo. Glória a Deus. Entende? E às vezes a gente fica dormindo que nem Jonas, ou dormindo que nem Davi, né? Davi foi assim, olhou a mulher e ficou bobão. Olhou a mulher e ficou bobão. Essa é a realidade, né? Dormiu, e aí o diabo sapecou ele. Não teve moleza. Deus permitiu. Amém? Não tem para ninguém. Só que Davi não era bobo. Davi sabia que se eu me arrepender, Deus vai me perdoar. Agora tem um problema, irmão. Lembra do testemunho que eu dei? Eu sei, não sabia porque eu estava dando esse testemunho, mas tem a ver com a palavra. Se ela me desse mais 100 reais, Deus, eu só pensei. Aí eu poderia ir naquele lugar. Deus conhece você. Deus conhece você. Você não conhece você. E por mais sabedoria que você tenha, você não sabe como Deus trabalha com você. Então o que você tem que fazer? Se render, irmão. Se rende. Mas você vai se render para ser feliz. Você vai se render para ter paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Não tem nada que você pode encontrar no planeta Terra, nem nas galáxias, nem no buraco negro lá, Você já tem o que você precisa, o Espírito Santo. Então você pode ter paz e alegria no Espírito Santo. Que você receba isso, renovo nessa paz, nessa alegria no Espírito Santo de Deus hoje à noite. Amém? Glória a Deus. Entende? Amém? Glória a Deus. E ele disse assim ainda, isso, Senhor, é razoável esse ressentimento seu? No 4, Ele fala, então Jonas saiu da cidade, assentou-se no oriente da cidade e ali fez uma cabana.
Ele foi lá e fez uma cabana para ele e ficou sentado na montanha olhando Nínive. E se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria. Ele tinha ainda, olha que cara, o cara está cego mesmo, misericórdia, irmão. Ele ficou na expectativa, foi diferente de Cornélio. Cornélio ficou na expectativa do que Deus tinha para ele e trouxe toda a turma dele, né, a comitiva dele, para receber Jesus. Foram todos batizados no Espírito Santo. E esse cabeçudo aí, sabe o que ele está? Ele está ali aí de plateia, para ver o que Deus ia fazer, que nem fez com Sodoma e Gomorra. Acho que ele está pensando assim, né? Isso é eu que falo, né? Eu quero ver, vai chover fogo do céu, vai acabar com todo mundo, seus papudos, né? Quem manda pecar? Quem manda sei que lá? Quem manda babá, né? Ele estava desse jeito. Sentou para ficar na expectativa. Aí Deus, para trabalhar com ele agora foi na veia, né? Agora Deus vai na veia dele, como a gente costuma falar, né? Vai lá e toca mesmo nele. Você vê que Deus é paciente, ele vem trabalhando Jonas nesse período, né? Todinho até o evangelismo. Aí ele começa a falar aqui, ó. E saiu da cidade, né? Então, pá, né? Aí vamos lá, vem aqui, eu não sei onde eu parei. Assim, está aqui, ó, é o 6. E fez o Senhor, Deus, nascer uma aboboreira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar o seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Oh, coisa linda, né? Aí, você sabe, dá a impressão assim, como Deus é bom, né? Mas você, às vezes, estou falando, a lógica nossa, olha como Deus é bonzinho, irmão. Não, irmão, Deus está tratando com ele, com a aboboreira. Eu vou fazer uma aboboreira, fazer você entender, rapaz, é o que eu estou te falando. Eu vou ter que usar uma aboboreira para você entender que você está errado, que você não tem compaixão, que você não tem misericórdia. Para com isso, rapaz. Então dá a impressão de que Deus é bonzinho e colocou uma sombra para... acho que ele era meio careca, que nem eu assim, entendeu? Para não pegar muito sol. Não, Deus fez a aboboreira para tratar com ele na profundidade. Uma aboboreira salva Jonas. Ou pelo menos eu creio que salvou. Deus ali, né, trabalhou com ele na cacetada, irmão. Foi cacetada mesmo. Bom, já que você não me ouve, a mula não falou com Balaão? A aboboreira não falou, mas representou o que Deus queria que ele fizesse. Aí ele toca na profundidade da alma desse homem, que é profeta. E ele fala assim, ó, glória a Deus. Ele fala assim, fez então nascer a aboboreira, né? Amém? Por cima de Jonas, e ele então se alegrou extremamente da aboboreira, mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, e a subir a alva, o qual feriu a aboboreira, e este se secou a aboboreira. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, sabe esse que deu hoje aí, ó? Ontem, né? Parece que não tem nem brisa, né? O calor parece que vai cozinhar a gente. Ontem estava assim, não estava? Foi assim que Deus fez com ele, está vendo? Falando assim, ó, Deus está tratando com ele. Deus precisava, né, fazer ele sentir a falta da aboboreira. Aí ele fala assim, e aconteceu que aparecendo o sol, mudou o vento, né, calmoso do oriente, e feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor é morrer boca dura esse cara, meu, cabeçudo, não é verdade? Em vez de se render para Deus, não se rende. Às vezes nós somos assim, duro com Deus. Deus é tão, né? Ele fala da sua multiforme sabedoria, Ele fala como Ele quer, Ele faz como Ele quer, e nós precisamos entender como Deus trabalha. Para de murmurar, para de reclamar. Mas está acontecendo isso, eu não aguento mais, está que nem Jonas. Calma, Deus está trabalhando, Deus está falando, Deus está fazendo. Ouça a voz de Deus, deixa Deus trabalhar, não atrapalhe a obra de Deus na sua vida. Não está entendendo nada, vai ao jejuar e fala, Deus, eu quero entender, eu quero aceitar a tua palavra, eu preciso entender e aceitar, porque entre entender e aceitar tem uma distância muito grande, entende?
Então você precisa aceitar a palavra de Deus. Entender, você pode entender, mas aceitar não vai adiantar nada. É como se você, eu sou médico, 8 anos de faculdade, né? E aí agora eu sou médico, mas eu nunca atendi ninguém. O que adiantou? O cara virou lá um engenheiro que virou quibe, né? Entendeu? O médico que virou quibe. Nunca atendeu um paciente. O que adiantou fazer a faculdade? O que adianta entender a palavra de Deus? Jonas entendia a palavra de Deus. Eu sei, sabe por que eu não quis vir? Ainda está boca dura com Deus. Não vim porque eu sabia que o Senhor ia perdoar. Eu sabia que o Senhor é misericordioso. Eu sabia que o Senhor é bondoso. Eu sabia que o Senhor é tudo isso daí. Muito bom. Por isso que eu falei, não vou não. Está cego. Tem muito crente cego. Tem que mudar. Amém? Não é vocês só não, eu também tenho que mudar. Estou no mesmo barco que vocês, barquinho de Jesus. Amém? Deus vai balançando o barco e a gente vai mudando, né? Vai sendo transformado. E aí Jonas, ele fala assim, fez o Senhor a boboreira, então ele fala assim, né? E aconteceu que aparecendo o sol, Deus mandou o vento caloroso, aí o 9. Então disse Deus, é acaso razoável que assim se te enfade por causa da boboreira? E ele disse, é justo que eu me enfado a ponto de desejar a morte. Misericórdia desse homem, só Deus. E disse o Senhor, tiveste compaixão, Jonas? Imagine Deus que nem falando, né? Falando com aquela voz suave. Ô Jonas, tivesse compaixão da boboreira? Na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que um dia na noite nasceu e na noite morreu e desapareceu. Ô cabeçudo, por uma boboreira você tem compaixão? Olha que nível, olha que olha a alma desse homem. Mas nem psicólogo entende isso, nem psiquiatra entende isso. Olha a profundidade desse cara. Ninguém vai conseguir sarar a vida, a alma desse Jonas, a não ser o poder do Espírito Santo. O cara tem uma ferida na alma, que não tem como espremer a ferida, como diz Isaías capítulo 1. Não tem, é ferida que ninguém espreme, é ferida que ninguém passa óleo, é ferida que ninguém passa band-aid, né? Vamos dizer assim, não, o esparadrapo. Não tem ninguém para fazer isso. Claro que os psicólogos têm valor, que os psiquiatras têm valor, foi Deus que providenciou eles. Amém? Como providenciou todo o hospital, é Deus que providenciou, não é verdade? Mas eu quero dizer que eu estou falando das coisas de Deus, não estou falando de coisas, sabe, no sentido, falando do tratamento de Deus. Deus é um Deus que trata com a alma. Usou uma boboreira para fazer uma comparação. Ô cabeçudo, você está aí agora desse jeito, com compaixão, porque ela te fez bem, né? Te deu uma sombrinha. Parece que a gente às vezes é assim, né? Muitas vezes a gente tem compaixão daqueles que a gente gosta, daquele que faz bem para nós. Mas aquele que faz mal, vai se lascar, rapaz. Sai fora daqui, cai fora daqui. Não quero nada com você não, que você se lasque aí, o problema é seu. Aí Deus está dando uma olhada. Que lição que Deus deu para esse homem, né? Nesse sentido, né? De realmente levar ele a esse arrependimento. Ele precisava mais de arrependimento do que Nínive. E é o homem de Deus. Deus é bom, irmão. Deus quer tratar com você. Deus quer tratar comigo. É melhor a gente aproveitar a oportunidade. É melhor você se render. Para de ser cabeçudo. Se rende a Deus, para que você tenha paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Amém? É a única forma para você sair dessa. Senão você não vai sair, vai ficar que nem Jonas. Bom, vamos lá, só para encerrar. Então disse a Jonas, é caso, né, razoável, e tal, e Deus fala, né? E disse o Senhor, tivesse compaixão, o 10, só para terminar.
da moreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste, nem crescer, e ela morreu, e ela nasceu, e morreu, e acabou. E não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, a sua mão esquerda, também muitos animais. O louvor pode vir, irmão? Está vendo como Deus estava ali? Deu uma lição em Jonas. Espero que tenha dado uma lição em mim e uma lição em você. Amém? Espero. Porque, veja bem, a resistência de Jonas. Jonas está adormecido. Ele é um homem de Deus. Ele é um homem honesto. Ele foi sincero no que ele falou. Amém? Mas ele está adormecido. Assim como adormeceu Davi por causa de Betseba. Ali é um exemplo, né, de um problema que a pessoa teve, né? Então, adormecido. Talvez, né, a igreja precisa acordar. Nós precisamos, como igreja, acordar. Entende? Para que a gente não esteja dormindo como Jonas. É homem de Deus, selado pelo Espírito Santo. Não é verdade? E está dormindo. Agora, vamos no último versículo, que não vai ser aí. Vamos pegar um outro exemplo baseado nisso aqui. Mas é só um versículo, amém? E nós terminamos aqui. Glória a Deus, aleluia, amém. Vai lá em Lucas. Evangelho de Lucas. A verdade, era um versículo que está na minha cabeça, mas é uma sequência aqui de 1, 2, 3, 5 versículos. É rapidinho. Você já conhece essa palavra. Então é fácil. Lucas, capítulo 15, versículo 28. Isso fala do filho pródigo. Lembra do filho pródigo? Todo mundo conhece. A vida do filho pródigo, aquele que saiu, gastou tudo com as meretrizes e tal, papá, ficou lá comendo as comidas de porcos. Foi envergonhado porque judeu não podia comer nem os porcos, quanto mais as comidas dos porcos. Que vergonha, que humilhação. Não é verdade? É isso quando a gente sai da presença de Deus, né? Aí nós vamos comer a comida do diabo, e não é de Deus. Então ele fala assim, na volta do filho pródigo. Mas ele se indignou, e não queria entrar, e saindo o pai, estava com ele. Aí ele está falando do filho que ficou na casa. O pai fez uma festa para o filho que voltou, porque estava perdido, né, e voltou, e aí agora o filho novinho aqui, ó, esse que ficou em casa, obedecendo o papai, entendeu? Esse cara, né, e aí o que acontece com ele? Olha o que diz a palavra, ele dá a festa, e fala, mas ele indignou-se, e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele, 28, 29, mas respondendo ele disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegar-me com os teus amigos. Vindo, porém, o teu filho, este teu filho, esse aí, ó. Olha a indignação desse menino. Olha a indignação desse menino. Meu irmão, é profundo a indignação desse menino, está igual Jonas. Não consegue perdoar, meu irmão. Não consegue ter compaixão. Não consegue ter misericórdia. Olha que menino de cabeça dura, com outro cabeçudo. Entende? Ele está ali, sabe, resistindo. E o pai ainda estando com ele, quer dizer, conversando, tentando persuadir para levar ele para a festa. E ele não quer. E ele fala assim, vindo porém o teu filho, despedaçaste tudo com os bezerros, então você pega um bezerro e dá para ele, e ele disse, filho, tudo que tenho é meu, e tudo que eu tenho é seu, mas era justo alegrarmos, regozijarmos, porque este teu filho, este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Mas o versículo mais importante para nós aqui agora, para encerrar, ele fala assim, se indignou muito, mas respondeu e disse ao pai, eu te sirvo há tantos anos, versículo 29, mas respondendo o menino que ficou na casa, e ele disse, pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento.
ele transgrediu o maior mandamento. Ele está declarando: papai, não aceito o que o senhor está fazendo. Eu não perdoo mesmo esse meu irmão, porque ele fez tudo isso, gastou todo o dinheiro, gastou tudo lá. E agora, né, o senhor vem e faz uma festa para ele, né? Eu fiquei aqui, nunca desobedeci uma ordem do Senhor, nunca infringi um mandamento do Senhor, está infringindo o pior. Não tinha compaixão do irmão. Será que a gente é assim? É uma pergunta. O ponto de interrogação você que coloca. Amém? Será que a gente não é assim? Está dizendo, está afirmando que nunca transgredi uma ordenança do Senhor. Está cego. Não entendeu nada. Então, será? Como é que nós estamos? Estamos igual a Jonas, igual a esse menino? A igreja está vivendo isso? Aí você medita, de dia e de noite. Sabe? Não vai nem para a direita, nem para a esquerda, mas faz a vontade de Deus. O menino está cego. Tão cego que falou que não transgrediu nada, mas ele transgrediu o maior mandamento de Deus, que é compaixão, porque a compaixão é amor, perdoar é amor, e quem não perdoa, Deus não perdoa. Então, se você tem algum problema assim, meu irmão, tem que jejuar, vai botar esse capeta para fora, entendeu? Da sua vida, né? Ficar te perturbando, você está entendendo? Vai dominar essa carne, né? Que só traz maldição para nós, tem que dominar ela. Amém? Glória a Deus.